E a CBF é que tem que disciplinar isso. É o técnico e não o assistente técnico quem tem que dar entrevista coletiva depois do jogo. É, isso que você falou perfeito, DC, porque não justifica e é uma coisa séria, né? Assim, a gente sabe, a gente já viu casos de jogadores, de técnicos ameaçados por torcedores, entre aspas, na casa, no local de trabalho, e incitar isso contra jornalistas. Óbvio que ele não quis falar isso de fato, né? Mas esse momento de raiva na entrevista não justifica, né, Marinho? Não, com certeza, Domi. Quando ele cita, a gente sabe, ou as pessoas sabem onde os filhos de vocês estudam, tá passando do ponto para a família da pessoa, né? Evidentemente, ainda mais com essa questão de rede social, todos os meios de comunicação, se conhece os jornalistas que estão ali participando da entrevista coletiva. Mas é importante dizer uma coisa sobre o que falou o PVC, Domi, a questão da notícia sobre o Bright White. O presidente Alberto Guerra, ele foi muito forte ao rebater essa notícia, né? Fez acusações ao jornalista Diogo Rossi, que divulgou essa notícia que o Bright White teria reclamado dos treinamentos. O Alberto Guerra proferiu palavras bem ruins, bem complicadas, bem duras contra o jornalista. Assim. Ele não apenas descartou, desmentiu a notícia, ele chamou o jornalista, entre aspas, de filho de chocadeira. É um termo realmente que não, também acho que não cabe para um momento de entrevista. Mas, Domi, deixa eu aproveitar uns minutinhos para te contar, ou para contar para as pessoas, como não é difícil encontrar momentos em que o Renato age assim com a imprensa, tá? Só nesse ano, em agosto, nos dias 13 e 17, ele também discutiu com jornalistas em entrevista coletiva. Em setembro, ele chamou os jornalistas de colorados, que estavam ali tentando prejudicar o Grêmio, e sugeriu que colocasse o Guardiola no lugar dele. Em junho, depois do Grenal, ele voltou a trocar farpas com jornalistas na imprensa. Em março, ele disse que os treinos tinham que ser fechados porque os jornalistas vão ao CT ganhar dinheiro com o Grêmio. Isso só nesse ano, e é uma pesquisa rápida, deve ter acontecido em outros momentos. Eu fui um pouco mais para trás. Encontrei em 2011 o Renato Gaúcho sugerindo que o jornalista que fazia a pergunta virasse técnico do Grêmio, porque afinal ele estava questionando as decisões do técnico ao longo de uma partida. Ainda em 2011, ele disse que os jornalistas tentam tumultuar o ambiente do Grêmio num momento também de raiva. A gente segue. O Renato, depois de ter sido liberado pela direção do Grêmio para participar de um torneio de futevôlei, cobrou da imprensa as críticas que recebeu. Isso aconteceu ali em meados de 2011 também. Ele foi participar de um torneio de futevôlei no Rio, foi liberado pela direção, foi criticado, reclamou das críticas. Eu tenho aqui registros, em 2021, em 2019, em 2023 e principalmente em 2020, quando ele chamou os jornalistas da Bandeirantes de recalcados e usou um termo bem semelhante a esse que ele utilizou dessa vez. Ele disse que todo mundo conhecia os jornalistas, sabiam onde eles andavam e que se o Renato quisesse pedir para a torcida não consumir mais os conteúdos da Bandeirantes na ocasião, ele poderia fazer isso. Então há uma lista, há uma série de vezes que é fácil encontrar de momentos em que o Renato perde a cabeça, sempre coincidindo com resultados ruins do Grêmio. Então o Grêmio perde, o Renato às vezes tem algum tipo de problema com os jornalistas na coletiva. Mas eu acho, Marinho, que com todos esses relatos, a expressão do Renato agora está mais cansada. Ou seja, eu acho que o desgaste dele está maior. Ele saiu do Grêmio em 2021, né, logo depois de perder a Copa do Brasil e de perder a vaga na Libertadores para o Independiente del Valle. Voltou menos de um ano depois. Então, se você considerar as duas passagens mais recentes dele, de 2016 a 2021 e de 2022 para cá, são 16, 17, 18, 19, 20, 5 mais 8 anos. São 8 anos de convívio com as mesmas pessoas, ou mudanças, mas com as mesmas, o mesmo grupo de pessoas, e com um desgaste que só se acumula. E ele está com a expressão cansada. A impressão mesmo, olhando para o Renato, é que está acabando o período dele no Grêmio e o Grêmio está pensando, está cogitando entender o que vai acontecer no ano que vem. Já se falou de Hernan Crespo,
já se falou de Tite. Eu acho que o Tite não vai acertar e talvez o Renato até permaneça, mas a impressão é de cansaço da relação. Nada disso justifica a falta de educação e ameaça. Boa. O que se tem de informação, Domi, PVC, o que se tem de informação do Grêmio pro ano que vem, desculpa, Domi, te interromper, só para completar com o que disse o PVC, é que de fato o Renato não deve permanecer. Essa relação deve terminar ao fim do contrato. Isso aí já está, não digo que 100% confirmado, mas muito bem encaminhado para a próxima temporada. Muita gente mandando mensagem nesse sentido aqui, ó. O Bruno Bonetti falando que o Renato está ensaiando esse fim faz tempo e que o Bira diz que o Renato já pode entrar para o clube dos técnicos aposentados. É por aí, PVC? Esse deve ser o último trabalho dele? Eu acho que a gente, sabe, assim, eu sempre fico com a impressão assim, que os diagnósticos muito definitivos têm o risco do erro muito grande. Ele está cansado, ele parece desgastado. Aí você fala assim, precisa de reciclagem, precisa de atualização. Não precisa ser isso. Ninguém trabalha bem todo dia. Tem um dia que você não está melhor, tem um momento que você não está tão bem. Isso não significa que você precise de atualização, de mudança de método. Claro que você tem que estudar o tempo inteiro, entender o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo, se a minha perseguição individual está abrindo espaço à minha defesa. O Renato sempre fez isso, não abre mão das perseguições individuais. No momento lá atrás, em 2019, parecia anacrônico o Renato jogando com perseguições individuais. Hoje o Abel faz perseguição individual, o Milito faz perseguição individual, o Arteta faz perseguição individual, o Xabi Alonso faz perseguição individual. Então, você vê que não é uma questão de reciclagem ou de atualização. Eu acho que tem um momento de cansaço, que pode representar, para quem ganhou o salário que ele ganhou nos últimos anos, difícil é a gente ter que parar, vou parar 3 meses, vou ficar 3 meses sem trabalhar. Não dá. O alarme de incêndio que prometeram que não ia voltar, voltou. Eita! Vou pedir para o JP te voltar um pouquinho, para eu ler mais um comentário aqui, do Daniel Rainer, falando: deselegância, o cara está estimulando violência e vocês tratam como mera deselegância. Tem razão, Daniel, eu usei esse termo, mas realmente é muito leve para essa ameaça, né, envolvendo família de jornalistas, um negócio muito feio mesmo. Eu acho que qual seria o termo correto, PVC? Não acho ruim o termo deselegância, não. Não acho ruim. Ele foi deselegante. Não acho ruim. Não acho que está errado. Você pode acrescentar outros termos, mas eu não acho que está errado o termo deselegante. Ele foi deselegante. Ele tentou fazer uma ameaça. Ele não falou que ele vai lá na escola dos filhos das pessoas. Também não falou, eu vou dizer para as pessoas onde estão os filhos, onde estudam os filhos dos jornalistas. Mas ele foi profundamente deselegante e agressivo. Então, eu acho que você pode usar qualquer outro termo, mas eu não acho que está errado deselegante. Ele foi deselegante. Boa, obrigada.